Você já investiu em tráfego pago, fez campanhas bonitas, mas o custo por lead simplesmente não abaixou? Hoje a gente vai te mostrar uma metodologia que a gente usa aqui na agência da Spot para a gente conseguir reduzir custo por lead sem precisar de fazer centenas de criativos diferentes. Meu nome é Gustavo, eu sou sócio fundador da Spot Marketing, uma das principais agências de marketing digital de performance do Brasil, e hoje a gente vai mostrar um pouquinho da nossa metodologia de como criar abordagens de criativo e abaixar o custo por lead de forma inteligente, onde você não precisa de gravar muitos criativos para fazer vários testes. A maioria das pessoas, quando vai testar criativo, testa da forma errada. Elas vão testando pela cabeça delas, sem nenhuma metodologia, começa a fazer vários vídeos exatamente iguais, mudando a expressão, mudando a roupa, porque escutou um coach falando que isso era o ideal, e não tem nenhum tipo de metodologia, acaba tendo centenas de criativos que nenhum performa bem. Então, para mitigar isso, a gente tem uma metodologia que eu vou mostrar aqui no computador agora e vou explicar o passo a passo de como construir ela e ainda vou te explicar também como fazer, como aplicar ela a uma contabilidade. Criei um negócio de exemplo para a gente testar aqui. Então, vamos lá. O primeiro ponto é a separação. Então, você pode ver aqui que a gente tem o hook, o body e o fechamento. O que é o hook? O hook, basicamente, são os primeiros segundos do vídeo. Então, ele é extremamente importante, porque ele determina se a pessoa vai continuar vendo o vídeo ou não. Se você vê o gráfico de onde as pessoas largam o vídeo, onde elas param de assistir o vídeo, você vai perceber que os primeiros segundos é onde a gigantesca maior parte do público para de ver o vídeo, e aí você perde o interesse. Então, você tem que pensar em como manter o interesse do público, como chamar a atenção do público para depois você passar a informação. Qual que é o objetivo principal do hook? É chamar a atenção e filtrar o público. Por que filtrar o público? Porque hoje, usando campanhas do Meta, principalmente, usando o Advantage+, que é um tipo de segmentação onde o Meta vai procurar um público que tem mais interesse no seu conteúdo, você precisa de conseguir filtrar aquele público através do próprio hook. Então, como que a gente consegue filtrar? Com você falando claramente no início com quem que você está falando. Por exemplo, aqueles vídeos que você começa falando assim, empresário, você já está falando, você já está filtrando a comunicação para o empresário e não para um funcionário. Quando você vira e fala assim, sua empresa tem mais de 10 funcionários, você já está filtrando para empresas que têm mais de 10 funcionários. Então, o hook, ele não só serve para chamar a atenção, mas também para filtrar o público. Afinal de contas, você não quer chamar a atenção do público errado no início, para você ter uma taxa de retenção alta, para depois no body você perder a atenção das pessoas, porque o Meta vai acabar entendendo que aquelas pessoas que estão tendo a atenção no início do vídeo são as pessoas que você está querendo atingir. Então tem que tomar esse cuidado com o hook. O body já é um pouco diferente. O body, ele é o meio do vídeo, então ele é o conteúdo principal do vídeo. É onde você vai tentar quebrar a objeção, onde você vai explicar os diferenciais do seu produto, onde você vai mostrar como que o seu produto resolve aquela dor. Então o objetivo principal do body é quebrar a objeção com convencimento e mostrar diferenciais. Então, em qualquer conteúdo que você vê, qualquer tipo de criativo, você vai perceber que o meio dele é justamente isso. Você chama a atenção filtrando o público, para em seguida você mostrar para ele como que você consegue resolver aquele problema que ele tem de uma forma diferente, que talvez ele não conhecia, ou então de uma forma melhor, que talvez ele não sabia que tinha como ser feito, e por aí vai. O fechamento, basicamente, ele é uma chamada para ação. É o momento onde você vai chamar a pessoa para ação e indicar o próximo passo. Então, indicar o próximo passo poderia ser, por exemplo, clique no link abaixo e preencha o cadastro. Ou então, clique no link abaixo e fale com o especialista. É quando você está falando para ele qual que é o próximo passo. Você está indicando o que ele precisa de fazer e falando qual que é o próximo passo. Então, como que a gente usa essa estrutura? Por que a gente separa essa estrutura? Porque dessa forma, você consegue fazer um teste de criativo muito mais inteligente do que se você fizer sem nenhum tipo de metodologia, que é o que a maioria das empresas faz. Aqui a gente colocou uma estrutura de exemplo só para vocês entenderem como que aqui na Spot, na agência da Spot, a gente consegue testar 12, 13, 15, 20, 50 criativos sem precisar de necessariamente gravar 50 criativos diferentes. Então aqui eu dei o exemplo de criativo 1, criativo 2 e criativo 3. Aqui, nesse exemplo que eu dei, nós fizemos 3 gravações de hook, uma gravação de body e uma gravação de fechamento. Então no primeiro criativo a gente usou o hook 1, body 1, fechamento 1. Segundo criativo, hook 2, body 1, fechamento 1. Terceiro criativo, hook 3, body 1, fechamento 1. Então você percebe que gravando 3 hooks, que é só um inicinho bem rápido, gravando o mesmo body, o mesmo fechamento, você consegue ter 3 criativos que provavelmente vão performar completamente diferente.
Então, essa é a forma mais inteligente de você testar a abordagem. Se você acha que o problema principal do seu público está, por exemplo, no preço, você pode criar um hook falando de preço, e se você não tem certeza, quer testar outro tipo de abordagem, você pode criar um hook falando de, por exemplo, diferenciação. E aí você compara os dois, qual que chama mais a atenção. Isso tem um impacto muito grande no custo por lead. E é basicamente assim que a gente consegue fazer várias variações de criativos sem precisar de gravar tantos criativos diferentes. Vamos para um exemplo aqui para conseguir tangibilizar um pouco mais do que eu estou falando. Então, no exemplo aqui, a gente colocou a contabilidade Moura, criamos uma contabilidade fictícia. E aí, é importante você entender o negócio antes de sair criando a abordagem. Não adianta você só criar uma abordagem pelo pouco. Nesse exemplo aqui, a gente colocou o cliente. O cliente da contabilidade Moura são empresas acima de R$1 milhão de faturamento. Localização, em São Paulo. As empresas têm que estar em São Paulo. Qual que é a dor? Gasto e imposto. Então, eles estão gastando muito imposto. A objeção, a contabilidade não é proativa em seguir estratégias para redução de imposto. Ou seja, qual que é o problema que ele tem? Já testou várias contabilidades, as contabilidades são tudo a mesma coisa, elas não são proativas em reduzir imposto, mas isso é uma coisa que incomoda eles. Essa é a principal objeção que a gente colocou aqui. E aí vamos mostrar como que nesse exemplo a gente faria hook, body e fechamento. Então eu coloquei aqui um como não fazer e um como fazer. Vamos começar pelo como não fazer. Como não fazer? Somos uma contabilidade completa para a sua empresa. Por que você não deve começar com um hook assim? Por incrível que pareça, vocês já devem ter visto vários criativos assim, né? Por incrível que pareça, muitas empresas acham que esse é o modo ideal de começar um vídeo, um anúncio, que você vai investir dinheiro em ads. Esse início, esse hook, ele é totalmente subjetivo. Então, contabilidade completa. O que quer dizer completa? Completa é que faz imposto de renda, lucro. O que quer dizer completa? É subjetivo isso daí. Começa falando de si mesmo, então já começa falando, somos uma contabilidade completa. E deixa claro que é uma propaganda. Então fica muito claro que isso daqui provavelmente não vai ter uma taxa de retenção. E aí a gente colocou um como fazer. Qual que seria a ideia que a gente imaginou aqui? Se sua empresa fatura mais de R$1 milhão por ano, você pode economizar mais de R$10 mil em imposto todos os meses. Vocês percebem a diferença? Eu não falei em momento nenhum que é uma contabilidade. Eu estou falando simplesmente do que interessa o lead, do que interessa a persona. Se sua empresa fatura mais de R$1 milhão por mês, filtramos. Você pode economizar mais de R$10 mil em imposto todos os meses. Falei do que ele interessa, da dor dele. Toquei na dor. Entendeu a ideia? Então vamos lá. Fazendo depois do hook, vem para o body. Como não fazer o body? Nossa contabilidade oferece serviços completos com excelência e compromisso. Nossa contabilidade tem mais de 10 anos de experiência. Nossa contabilidade atua na área de, microempresas há mais de 10 anos. Isso são informações que não agregam absolutamente nada. Você não está falando diferencial que realmente impacta para o cliente e você está só tentando deixar mais claro e ser redundante que a sua contabilidade é ideal. Você está deixando muito claro que você está querendo vender. Então não está agregando tanto nesse body. E a gente criou um outro aqui para mostrar como que deveria ser feito. Muitas empresas crescem, passam de mais de R$1 milhão de faturamento, mas continuam com uma contabilidade operacional. Isso significa que ninguém analisa números, ninguém sugere planejamento tributário. Resultado, você acaba pagando mais imposto desnecessariamente. Então, basicamente aqui, o que a gente está fazendo? A gente está mostrando empatia. A gente está contando exatamente o cenário que a gente imagina que ele está passando. Muitas empresas crescem, passam de R$1 milhão em faturamento, mas continuam com contabilidade operacional. Então já estou deixando claro que o problema dele é esse, ele tem uma contabilidade operacional. Isso significa que ninguém analisa números, ninguém sugere planejamento tributário. Estou falando de coisas que provavelmente a contabilidade dele não está fazendo. Estou tocando na dor mais uma vez. Resultado, você acaba pagando mais imposto desnecessário. Então estou deixando claro que o problema dele, ele tem solução. Está pagando imposto de forma desnecessária. E aí a gente colocou aqui um fechamento de exemplo. Então, como não fazer um fechamento, né? E o mais comum, solicite um orçamento sem compromisso. É o tipo fechamento desse negócio. E aí a gente colocou como fazer um fechamento. Agende uma conversa e descubra se sua empresa está pagando mais imposto do que deveria. Ou seja, nesse fechamento, eu estou mostrando para ele que ele vai conseguir descobrir se ele está pagando mais imposto ou não. Então eu estou colocando uma pulga atrás da orelha dele para fazer essa próxima ação. E estou deixando claro que ele vai ter que agendar essa conversa. Então ele não vai clicar e falar com alguém, ele vai agendar essa conversa. Estou deixando claro qual que é o próximo passo. Então assim, gente, a gente tem um exemplo bem rápido,
para mostrar como que é aplicada essa lógica de hook, body e fechamento. E aí, na prática, o que a gente faria aqui? Se, estamos tendo um resultado ruim com essa contabilidade, o que você faz? A gente criaria 4, 5 hooks, cada um com uma abordagem diferente. Então, nesse que a gente criou, a gente está trazendo uma abordagem mais de identidade, um hook de identidade. Eu estou me identificando com aquela empresa. Estou trazendo a identificação. Se sua empresa fatura mais de 1 milhão e está pagando mais, você pode estar deixando de economizar 10 mil reais. Então, eu estou identificando com aquela empresa. Mas eu posso fazer um hook, por exemplo, contra-intuitivo, onde eu falo uma coisa que parece que é uma coisa e não é. Então, eu falo tipo assim, imposto não tem como reduzir, não é mesmo? Mas, na verdade, não. Tem sim e eu vou te mostrar como. Então, eu estou indo com uma outra abordagem, já é outro tipo de comunicação. Eu posso fazer um hook visual, onde a gente começa com uma ação, onde a pessoa vai ter atenção naquele negócio por causa da ação visual, do cenário que está acontecendo. Vocês já devem ter visto alguns criativos onde a pessoa está encostando uma bola, quicando a bola, mexendo em alguma coisa na mesa, ou então chega muito rápido. Esse é um hook visual, são formas de hooks visuais. E aí você vai testando vários hooks, você faz 3, 4 hooks e joga o mesmo no body. Então na edição do vídeo você vai colocar um hook, hook 1, body 1, hook 2, body 1, hook 3, body 1, e por aí vai. Quando você quer testar em escala, dependendo do orçamento, faz sentido seguir nessa linha, você cria 2 bodies. E aí se você tem 2 bodies e 3 hooks, ao invés de ter 3 vídeos, você tem 6 vídeos, que aí você começa a ter mais variações de vídeo. E por aí vai. Então, vocês já entenderam qual que é a lógica estratégica de criar um criativo sem precisar de fazer centenas de vídeos. A gente faz isso, a gente aplica isso na Spot. Já tem mais de 5 anos que a gente segue exatamente essa metodologia. E ela é essencial para a gente conseguir reduzir custo por lead da forma mais rápida possível. Você já deve ter ouvido várias outras formas de reduzir custo por lead. Tenta fazer campanha onde você vai jogar para uma landing page ao invés de um formulário nativo do Meta. Ou então joga para o formulário nativo ao invés da landing page. Joga para o WhatsApp ao invés de formulário. Vocês já devem ter escutado essas regrinhas aí, essas dicasinhas. Só que a maioria delas, na prática, não funcionam muito bem. Porque, por exemplo, uma contabilidade que atende só empresas com mais de 1 milhão de faturamento, se você manda para o WhatsApp, você acaba pegando leads desqualificados. Então, não é interessante você mudar muito a forma como você vai receber esses leads. Então, basicamente, esse é o formato que a gente trabalha para ajudar vocês nas suas empresas. O que a gente fez também? Eu deixei aqui embaixo no YouTube o link para um material onde a gente separou mais de 50 ideias de hooks diferentes, mostrando como você pode brincar com as diferentes formas de atrair o lead. Então, tem hook por identificação, tem hook visual, tem várias ideias de hook visual, inclusive, tem hook contra-intuitivo, enfim, tem vários tipos de hook, onde a gente dá algumas ideias para vocês poderem testar no seu negócio. É interessante mesmo, até você colocar esse documento no ChatGPT e pedir para ele te ajudar a fazer um roteiro. Também funciona muito bem. Então, se você curtiu esse vídeo, manda para alguém que você acha que isso vai ter valor e clica no joinha para ajudar a gente no canal.